Cultura Geral. Apoio. UniBH, Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se, unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai discutir 3 assuntos, né, que quase não tem ligação nenhuma, mas eu acho que a gente precisa tratar de todos esses assuntos e a gente aproveitar mais o tempo e a pauta do programa para a gente discutir vários assuntos e criar esse dinamismo na linguagem, né? A gente está tentando adequar essa linguagem e trazer para o público, né, um programa mais dinâmico em que a gente consiga tratar todos os assuntos de uma vez só. Bom, a gente vai tratar hoje da presunção da inocência, como foi dito mais cedo. A gente vai tratar da reforma da Previdência também, alguns aspectos da reforma. Tem muita coisa para a gente poder tratar, acho que um programa só não vai dar. E também essa revolução que são as mídias digitais, né? O marketing digital hoje, quem estiver fora dessa realidade está completamente fora, estará sempre completamente fora do mercado. Vamos começar logo esse bate-papo. Leonardo, mais uma vez, seja bem-vindo. Já fizemos um programa semana passada do lançamento do livro, né? Já perdi o cartão, né? Prejuízo e tal, mas vai levando, né? Ô, Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer te receber. Tratar prazer da presunção da é inocência, para nós já tem uns 4 anos que a gente trata disso, né? Mais ou menos por aí, mais ou menos. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Acho que a reforma da Previdência tem assunto aí que vai brotar, né? Muito assunto, muita coisa a ser discutida e trazer esclarecimento mesmo para a sociedade. Ô Prata, seja bem-vindo aí. Você que é do marketing digital, nunca teve na TV, já teve, não? Não, a primeira vez. Então beleza. Fica nervoso, isso passa rapidinho, daqui a pouco não, acaba. sem problemas. Ô Léo, vamos lá começar esse bate-papo. Eu entrevistei semana passada o Eros Grau. E exatamente foi no lançamento de um livro em homenagem a ele que tratava da presunção da inocência. A gente está vivendo esse mal-estar mesmo? Uai, Betão, quando você tem uma Constituição violada como foi, e agora, no momento em que parece que vai retornar ao status quo que deveria ser, e você tem a sociedade batendo de frente ou não compreendendo que é um julgamento técnico e não um julgamento populista, então algo muito errado está acontecendo, né? A gente estava no caminho certo, a gente continua no caminho certo em defender o Estado de Direito e a presunção da inocência? Defender o Estado democrático de direito, porque o Estado nazista era um Estado de direito, né? Então, assim, defender o Estado democrático de direito eu acho que é o caminho certo. A gente tem uma Constituição extremamente democrática, garantista, que traz inúmeros direitos fundamentais, inúmeras garantias fundamentais. Pode ser aprimorada, sem dúvida, pode ser, e sempre poderá ser, ainda bem. Mas eu acho que é um bom norte. É um bom norte para a gente seguir, para a gente construir a nossa sociedade nas bases dela. É óbvio que se lançou o livro semana passada, eu ia fazer essa correlação, que é a teoria da culpabilidade e a presunção da inocência. Eu tenho que fazer essa correlação porque eu acho interessante quando se tem estudos científicos que vai tratar realmente daquilo que é garantia do sujeito, né? E tratar desse assunto entre a teoria da culpabilidade e a presunção da inocência tem tudo a ver no que eu imagino como direito penal, porque você mexe com as garantias constitucionais. Como é que você pensou nessa presunção de inocência, ou pensou no direito de uma forma geral, para aplicar no livro, que obviamente com as aulas que você já deu, com tudo que você já viveu, consegue fazer essa correlação? O livro tem esse condão também de abrir o leque também para discussão nesse sentido? Não, o objetivo do livro, na verdade, é trazer uma construção histórica do que é a culpabilidade, né? A culpabilidade, para nós, operadores do direito penal, ela é o momento em que se analisa os requisitos ou o crime na perspectiva do agente que comete o crime. E, enfim, em razão das teorias da culpabilidade e sua evolução histórica, é que se fundamenta o nazismo em determinado momento. E a própria evolução dela é necessária para que se rechace
aquele tipo de reprovação a partir do agente pelo que ele é e não pelo que ele fez. E hoje nós vivemos muito isso, né? A sociedade em busca de punir pessoas pelo que elas são, não pelo fato que praticaram. Exemplo, 2 profissões extremamente criminalizadas, políticos e advogados criminais. São 2 profissões que são tidas como criminosas. Né? Eu sou advogado criminal e eu passo por isso diariamente. Só que a gente consegue já superar e não se importar tanto. Eu acho que o grande problema, o Betão, e eu tenho falado isso constantemente, é que as pessoas não compreendem qual é o papel das garantias fundamentais, especialmente da presunção de inocência. Quer dizer, existe a presunção de inocência para o indivíduo que responde a um processo penal. Para quem não responde a um processo penal, presunção de inocência não serve para nada. Eu não respondo a nenhum processo penal ainda. Então, para que me serve a presunção de inocência? Então, é muito fácil eu querer abrir mão desse direito, por exemplo, e dizer, não, pode condenar em segunda instância, em primeira instância, ainda que a Constituição diga o contrário. Então, vamos pensar na garantia fundamental da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão. E aí, nós vamos relativizá-las? Nós vamos reduzi-las? A própria Constituição impede. Então, por que com a presunção de inocência a gente não se importa? Porque ela é com o outro. Ela é, em tese, com o inimigo da sociedade. Porque a partir do momento que você é investigado num inquérito policial ou processado, você já está condenado pela sociedade. Não queira ter sua cara estampada numa investigação na polícia. Nunca mais sua vida será a mesma. Como resgatar isso? E o que pode proteger isso? O que pode proteger isso são os direitos e as garantias fundamentais, minimamente. Nós vamos voltar. Eu fiz essa pergunta para você lá no lançamento do livro. É lei e movimento? Nós estamos vivendo essa coisa da lei e movimento, assim, do fato se adequar à norma e não a norma ao fato? Pela perspectiva da sociedade, acho que sim. Pela perspectiva do Poder Executivo, de alguns. Pelo Congresso Nacional, meio a meio. Porque nós temos a bancada da bala, mas nós temos outras bancadas que defendem outras pautas, e eu acho que muito mais ligadas a essa ideia das garantias. O que as pessoas têm que entender é que ninguém é a favor da impunidade. Todos nós, a gente quer que as pessoas que cometam crime respondam por seus atos, mas dentro das regras do jogo, e dentro de um jogo que seja equilibrado, pautado na igualdade entre as partes. E que a gente ainda não tem, porque o nosso Código de Processo Penal e o nosso Código Penal são de influências fascistas, que são dos códigos italianos, da década de 40, quer dizer, antes até da própria ditadura que nós passamos por ela, que foi a razão de ter uma Constituição democrática. E temos um sistema construído na Constituição que tem outra perspectiva, que é uma perspectiva de proteção dos direitos e garantias fundamentais. E a sociedade tem que compreender que um direito individual não pode ser atropelado pela vontade da maioria. Não pode. É desafiador dar aula nesse período? É desafiador dar aula, sem dúvida. Mas, por outro lado, a gente... Falo a gente porque conversando com os colegas, a gente fica com a sensação que também a gente pode ajudar a construir uma sociedade mais justa a partir desse lugar de fala. Não é fazer ideologia, é permitir que os alunos pensem e tenham análise crítica, mas lembrando a eles que se você quer viver num país em que não se respeite a presunção de inocência, ou você tem que mudar de país ou nós temos que mudar de Constituição. A partir da Constituição que hoje está aí, não é possível. A Constituição que está aí hoje, e nessa perspectiva minha, ela é muito clara, de que a presunção de inocência até o trânsito em julgado. O problema é como fazer as pessoas compreenderem isso. Eu passei recentemente por uma situação muito interessante, que um amigo que mora em Dubai, piloto, me mandou uma mensagem perguntando, porque lá eles estavam conversando sobre isso e ele não tinha subsídio, assim, ele estava no viés mais punitivista, mas queria ouvir uma outra opinião. E em razão disso eu tive até uma ideia, e até vou divulgar para os seus telespectadores, que hoje eu vou fazer uma transmissão ao vivo, né, chamada live. Agora está na moda. É live no Instagram, sobre presunção de inocência às 7 horas da noite. Mas o objetivo não é para que eu fale, é para que as pessoas perguntem.
para que eu possa ter a oportunidade de ajudar elas a conhecerem tecnicamente mais o assunto. Se quiserem continuar com um pensamento mais punitivista, que continue, mas que tenham o conhecimento do outro lado, porque não é na base do achismo. Então hoje eu tive essa ideia e vou estar lá tentando tirar essas dúvidas. Lá inclusive o Instagram é o @RodriguesLeonardo037. Já ia falar, porque senão ninguém vai. Repete aí, Léo. Rodrigues Leonardo 037. A partir de 19 horas hoje, quer dizer, daqui a pouco, né? Eu saí daqui e correr para lá. Uma das coisas que eu estava pensando aqui, enquanto você estava respondendo, você juntou uma gama de pessoas representantes de instituições no lançamento do seu livro. Esse é o caminho? Trazer as instituições para dentro dessas discussões e tentar fazer com que todas essas linhas de pensamento dialoguem? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu compreendo as angústias de quem pensa o contrário, de quem acha que a presunção tem que ser relativizada. Porque, na verdade, as pessoas que têm esse pensamento não é pela presunção em si, é pelos sentimentos que têm, que acham que tem muita criminalidade, é o país da impunidade, e esses argumentos, que não são argumentos equivocados, de alguma perspectiva eles estão até corretos, mas não servem de fundamento para violar a Constituição. Se o problema é criminalidade, então nós temos que atacar a criminalidade, não a Constituição. E não é através, como eu digo sempre, né? Não é através do direito penal que se combate a criminalidade. É através das políticas públicas. Muito estudo, muita ciência. Também, sem dúvida. Ô, Léo, para a gente encerrar esse assunto, a gente pode ter esperança com essa nova leitura que o STF está para fazer aí, e a gente está sentindo assim que está voltando, como você disse no início, do status quo ante, que é realmente pegar a Constituição, colocar debaixo do braço e preservar ela. Que foi o que se deu a partir de 2009, né? Na verdade não veio esse entendimento diretamente na promulgação da Constituição, mas a partir de 2009 foi. Eu acho que sim, o Betão, eu acho que vale a pena as pessoas assistirem, inclusive o voto da ministra Rosa Weber, que me surpreendeu muito, porque ela fez uma construção assim, muito interessante para justificar o seu voto, e é isso, assim, quer dizer, o STF não está aqui para mudar a Constituição, ele está aqui para garantir a aplicação da Constituição. Ainda que a gente não goste, então nós vamos buscar os mecanismos para mudar a Constituição, se possível for. Porque no âmbito dos direitos e garantias fundamentais você não pode reduzir. Então só outra Constituição, nem PEC pode mudar. Então se é esse o caminho, então se a nossa sociedade vai construir um pensamento de está errada a presunção de inocência no trânsito em julgado, então nós vamos ter que promulgar outra Constituição. Então vamos fazer essa discussão. Agora, pegar a Constituição como está e querer interpretá-la naquilo que ela não permite interpretação, qual é a nossa lei maior, afinal? O que vai nos guiar como sociedade? O que vai ser o parâmetro da equidade entre as pessoas? Porque a presunção de inocência é um dos direitos fundamentais. Existem quantos outros? Nós temos mais de 50 incisos no artigo 5º. Então, se a gente não tiver a proteção dos direitos e garantias fundamentais, ela serve não é por causa da presunção de inocência, é por causa de todos. Eu sempre faço uma analogia do espelho. O espelho, sem nenhum furo, ele tem uma resistência que a gente estudou na física, eu sei lá qual é, X. Se você fizer um furo nesse espelho, a resistência dele é X menos algo. Direitos e garantias fundamentais é a mesma lógica. A partir do momento que eu permito a violação de um direito fundamental, ainda que não me atinja, eu estou abrindo a brecha para amanhã ter um direito fundamental que me atinge violado. Muito bem. Deixa eu fazer um intervalo. Vocês estão percebendo que eu estou todo de azul, né, gente? Novembro azul, como eu fiz no Outubro Rosa, né? Abri o programa do Outubro Rosa com a camisa rosa, todo de rosa não, porque não tem calça rosa, né? Mas eu estava com a camisa rosa e hoje eu vim todo de azul. Eu acho que é mais que justo para falar para as pessoas, para os homens principalmente, que precisam ir ao médico, perder esse medo e esse preconceito. Eu acho que é um trabalho de construção que a gente tem que fazer, isso vai devagarinho, mas a gente vai chegar lá. Vou fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Vou só tomar uma aguinha aqui e a gente está de volta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS.
O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, agora nós vamos tratar da reforma da Previdência. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda mais uma vez. E assunto espinhoso, hein? Tem muita coisa para a gente tratar. Acho que um programa você vai ter que voltar. Você volta quando agora? Eu volto em dezembro. Então tá pertinho. Logo mais. Doutora Caroline, como é que ficou a reforma da Previdência? Então, no nosso último bate-papo eu trouxe qual é a situação do direito previdenciário, né? E também pincelei um pouco sobre os aspectos mais importantes acerca da reforma. Houve várias discussões, algumas alterações foram retiradas da PEC 06, que trata sobre a reforma da Previdência. Contudo, os trabalhadores, principalmente aqueles que irão ainda se filiar ao regime previdenciário, terão sim que se adaptar às novas regras. Então, de fato, aí teremos um longo caminho a percorrer, tanto quanto a sociedade ter o conhecimento do que vem a ser essas alterações previdenciárias, como também a gente se adaptar a qual vai ser a repercussão disso na prática. A partir do momento que for aplicado essas alterações, qual será, de fato, o impacto que tudo isso irá acarretar na vida desses trabalhadores que um dia terão que se aposentar. Quem sabe, né? Agora está assim, né? Quem sabe um dia, né? É. Vai ter regras de transição? Temos várias regras de transições. O primeiro destaque que eu posso trazer, Betão, em especial é aqueles trabalhadores que estão aí já à iminência de requerer uma aposentadoria, devem se atentar quanto às regras de transição. Por quê? Nós temos regras de transição quanto à modalidade de aposentadoria por pontos, quanto à modalidade de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, também por tempo de contribuição. Ao todo, nós temos 4 regras de transição que irá impactar os trabalhadores. Com isso, nós temos também o acréscimo de pedágio, que eu acredito que vai ser um termo aí muitíssimo utilizado, muito falado, divulgado, tanto nos escritórios de advocacia previdenciários, como também acredito que a mídia irá trazer sobre esse termo, que é uma nova realidade. O pedágio ele vem a ser um acréscimo daqueles trabalhadores que estão prestes a requerer aposentadoria, contudo, não têm o direito adquirido, então não estão afastados dessa nova regra, mas também não irão ter que fazer valer toda essa regra da PEC 06. O pedágio vem a ser, então, aquele acréscimo daquilo que está faltando. A regra da PEC 06 trata sobre um pedágio de 50% para aqueles trabalhadores que estão há 2 anos ou menos de se aposentar, contudo, ainda não conseguiram se valer na regra anterior. Então, por exemplo, um trabalhador que estiver há 2 anos de requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje a regra trata 35 anos homem, 30 anos mulher. Se agora na vigência da PEC 06, esse trabalhador homem tiver apenas 33 anos contribuído para o sistema, ele vai ter que pagar esses 2 anos faltantes mais um acréscimo de 50%. No caso, ao invés de ele trabalhar 2 anos para se aposentar, ele terá que trabalhar no mínimo 3 anos. Qual que é realmente um posicionamento aqui prático disso? Qual que é o grande impacto quanto a esse pedágio? Porque além do trabalhador ter que trabalhar um período a mais, ele também terá o fator previdenciário. Esse fator previdenciário, ele Essa é a pergunta que eu ia fazer. O fator previdenciário, ele é um vilão quando nós vamos fazer um planejamento previdenciário. Porque eu costumo dizer, recentemente até falei especificamente em um curso, que o fator previdenciário, quando não bem encaixado, ele vem a achatar o valor do benefício daquele segurado. Então, assim, com a nova Previdência, nós teremos aí em destaque várias modalidades com a inclusão do fator previdenciário. Aposentadoria especial. Então, mudou.
O que mudou? Na regra anterior nós tínhamos que a aposentadoria especial, que são daqueles trabalhadores sujeitos a algum risco à sua saúde ou integridade física, deveriam trabalhar pelo período estipulado legalmente de 15, 20 ou 25 anos, comprovada essa exposição. O que alterou com a reforma da Previdência? Agora, além de ter comprovado o período mínimo de exposição, também terá o acréscimo da idade. Antes não independia da idade, o trabalhador precisaria apenas comprovar o tempo mínimo de exposição. Hoje não mais. Aquele trabalhador exposto, por exemplo, a uma atividade que seja de risco à sua saúde ou integridade física deverá comprovar também a idade mínima. Que tá na cidade. Na nossa última conversa eu até trouxe sobre os mineradores, que quando comprovar a exposição, por ser nociva à sua saúde, eles têm essa benéfica, né, da aposentadoria especial. Agora eles terão que comprovar a idade, ou seja... E vai ter que ter 65 anos também. Com os estudos a gente acaba afastando também essa ideia de aposentadoria especial. Porque agora o trabalhador não mais terá apenas que comprovar o tempo de exposição e sem idade. Ou seja, se ele preencher um quesito e não o outro, ele fica realmente tendo que trabalhar até preencher os dois, que são cumulativos. Vai ter capitalização? Então, esse assunto da capitalização, ele foi um pouco abafado por conta da reforma da Previdência. O que nós tivemos em relação ao sistema previdenciário quando nós falamos de capitalização ou não é que a forma como será pago os benefícios daqui em diante foram alterados. Então nós temos agora uma nova forma de computar o valor do benefício. Antes, a reforma da Previdência, nós tínhamos que seria em cima de todo o período contribuído, descartaria os 20% das menores contribuições, e nós teríamos aí uma média aritmética do restante. Agora, com a reforma da Previdência, nós temos um novo cálculo. Não falando nem de capitalização especificamente. O que nós podemos trazer aqui? A nova Previdência, a gente visa que o trabalhador de fato trabalhará mais. Por quê? Ao invés de ele aposentar-se quando preencher um quesito com 80% de todo o seu período contributivo, ou seja, das maiores contribuições, hoje ele terá que aposentar apenas com 60%. Sendo que, a partir de 20 anos de contribuição homem ou 15 anos de contribuição mulher, a partir disso, acrescenta-se 2% ao ano. Então, em um cálculo rápido, aquele trabalhador ele poderá sim se aposentar com 100% do seu salário, desde que preencha um tempo mínimo de 40 anos de contribuição. Quando tiver com a caveirinha, igual a caveirinha, né? Quase isso. Pensão por morte. Foi alterado as regras. Hoje nós temos também o cômputo da pensão por morte quanto aos participantes do que vem a ser um núcleo familiar. Antes nós tínhamos aí a divisão, o rateamento em partes iguais. Hoje nós temos uma cota à parte de 50%, sendo acrescido 10% por cada membro. Ou seja, uma família composta, por exemplo, de 4 pessoas, se um destes vem a falecer gerando o benefício pensão por morte para os 3 restantes, nós temos 50% mais uma cota de 10%. Podendo chegar a 100% com exceção, que é o que traz o texto da PEC, aqueles que forem considerados inválidos ou dependentes de fato a partir dos 21 anos, o que comprovadamente vai fazer valer, aí sim terá o benefício no percentual de 100%. Do contrário, também houve uma redução. LOA. LOAS não foi alterado. LOAS e a aposentadoria rural, que a gente chama de aposentadoria especial, foram retiradas das alterações do texto da PEC por conta da repercussão que trouxe. Isso abarca os deficientes? Então, houve até uma alteração que nós vamos nos adaptar na prática quanto à nomenclatura de um dos benefícios por incapacidade. A aposentadoria da pessoa com deficiente é uma modalidade de benefício previdenciário. Só que agora, se eu for falar sobre aposentadoria, por exemplo, por invalidez, eu não posso mais usar esse termo. Foi alterado por aposentadoria da pessoa que tem uma incapacidade permanente. Então, alterou-se as regras, alterou-se as nomenclaturas também. O que a gente vê é que até as aposentadorias da pessoa com deficiência terá um acréscimo quanto ao período contributivo até o fato de requerer o benefício. Auxílio-doença. Auxílio-doença, nós já tivemos o primeiro impacto, que foi a mini-reforma, que foi a conversão da MP 871, que já trouxe aí. Nós realmente falamos de mini-reforma porque tem um arcabouço específico para regulamentar essas modalidades, que entra a aposentadoria por invalidez, que foi alterada a nomenclatura, e o auxílio-doença. Nós temos agora quanto ao percentual de pagamento,
que já foi tratado na MP 871, mas que especificamente na reforma da Previdência não trouxe impactos. Então, o que nós temos? Foi até falado, foi divulgado isso muito bem, que junto à reforma da Previdência, PEC 06, nós tivemos aí a reforma paralela, uma reforma que veio aí acostado à PEC 06, tratando sobre alguns assuntos em particulares que não puderam ser esmiuçados, bem discutidos dentro do texto principal. Então, o que nós podemos observar a priori? O que a sociedade tem que se atentar quanto a esses impactos? De fato, a reforma da Previdência ela irá ocasionar algumas alterações quanto à modalidade de se requerer um benefício, quanto aos quesitos novos apresentados e também o salário de benefício pago. Então, isso é de interesse social, isso é de interesse máximo. Aquele que está contribuindo, que um dia vai requerer, tanto quanto aquele que já está em iminência de requerer um benefício. Então, devemos nos atentar quanto a essas alterações, buscar de fato os esclarecimentos acerca do assunto, porque o momento ele é delicado. Foi até bacana comentar que na última conversa nossa eu falei, gente, não vamos nos preocupar porque isso ainda não é uma realidade. Hoje eu retorno e falo, vamos nos preocupar porque isso é uma realidade. Então vamos nos moldar ao que está posto e de fato nos adequar às novas regras. Não é o fim, é talvez o início de um novo momento social. Início do fim. Doutora Carolina, a reforma vai ser publicada dia 19, me parece que tem um prazo até dia 19, então as pessoas têm que se atentar por essa data também, né? Também, porque na verdade é isso que eu estou frisando. De fato, as alterações elas irão impactar todos aqueles que fazem parte do sistema de seguridade social. Então, tanto aquele que está prestes a requerer um benefício tem que se atentar qual é a situação dele junto à reforma da Previdência. Quem não sabe disso vai procurar um advogado. É necessário. E eu costumo falar até para os colegas que este mar agora ele é um mar para que a gente possa nadar de uma forma muito mais tranquila, falando isso pro profissional, porque de fato a gente não tem como se aventurar na Previdência Social mais. Não tem como fazermos direito previdenciário no escritório de uma forma aleatória, porque é necessário entender tanto a legislação, a Lei de Benefício 82.3 de 91, como aquilo que está por vir e ser aplicado por meio da PEC. Então é necessário esse filtro para que passe uma segurança também para o cliente. Doutor, não vai ter vacácio leso, já vai ser publicado direto. Vai ser publicada, vai ser alterada, vamos nos moldar e firmar realmente. Vai ter que consertar o avião com ele no ar. É uma aventura. Agora, para a gente encerrar, como é que você viu essa reforma? Nós sabemos que um trabalhador, Sim. Isso o IBGE mostra, né? Que o trabalhador, ele perde um emprego, ele fica ali 3, 4 meses, 5 meses procurando um outro emprego, então ele fica sem assistência. Sim. Né? Na sua opinião, foi uma covardia passar para 40 anos de contribuição? Então, na verdade, sim. Se nós formos observar de uma forma muito crua a situação, é uma situação que choca a sociedade. Poxa, nós estamos em um país em transição social. Nós não estamos firmados, nós não temos estabilidade financeira, nós não temos estabilidade educacional para falarmos que iremos embarcar na nova Previdência e tudo será muito bom, porque a realidade do nosso país é uma realidade muito difícil. Então, o que ocorre? Aquele trabalhador que de fato não conseguir ter uma vida contributiva constante, no momento do seu requerimento ele será prejudicado. Por quê? Os 40 anos calculados, os 100% do benefício é a máxima. Então, nós podemos observar que entre o que a previsão legal traz de 60% até nós chegarmos aos 100%, é um intervalo de 40%, que é muito dinheiro. Então, aquele trabalhador, é óbvio que foi preservado por último, ressalto, até porque no início da discussão da PEC 06 não tinha essa previsão de que o trabalhador ele poderia receber, no caso até mesmo da pensão por morte, menos de um salário mínimo, que é uma invasão e realmente assim, um insulto à Constituição Federal. Depois de discussões, foi permanecido que iria respeitar que nenhum benefício seria menos do que um salário mínimo. Então, assim, nós temos que há uma redução quanto ao cálculo. Então, de fato, a realidade fática apresentada por meio da PEC 06 foi uma covardia. Eu até falo isso em palestras que eu trato sobre o assunto, que eu não costumo falar a opinião pessoal, porque de fato eu estudo isso, Betão, e eu trabalho com isso todos os dias. Então eu sei a realidade que talvez o legislador que está no ar-condicionado não teve acesso.
do que é uma realidade das pessoas que precisam da Seguridade Social, do seguro social. Então são pessoas que de fato trabalham a vida inteira em prol de um benefício futuro, e agora com essas alterações nós vamos ver que eles serão impactados com uma diminuição daquilo que seria por direito. Então nós temos aí visivelmente uma redução de benefícios. Não existirá com a reforma da Previdência mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Aqueles que irão se filiar, aqueles que já estão filiados terão que se adaptar às novas regras de transição. Então nós temos aí uma exclusão de benefício, ou seja, não foi respeitado aquilo que já estava sendo vigente, e também, sem dúvida, irá ocasionar um grande impacto, uma grande dificuldade na forma de readaptar todo esse núcleo de pessoas que precisam da Previdência Social. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer um intervalo, tomar uma água e volto com o Rafael para a gente encerrar o programa. Um minutinho só, a gente está de volta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com a parte final do Cultura Geral. Rafael, vou mandar a bola direto para você. Hoje, quem está fora das mídias digitais está fora do mercado? Sim, isso é uma fala muito comum hoje em dia das pessoas que estão no meio e até mesmo das pessoas mais leigas no assunto, Betão. Mas as mídias digitais, na verdade, a presença digital se tornou algo necessário para quase todos os negócios. Hoje em dia, cada vez mais os consumidores procuram na internet sobre o que elas vão consumir antes, procuram saber se elas se relacionam com as marcas que mais conversam com elas, tem uma relação pública melhor, tem um diálogo, um jeito de falar que se adequa mais ao perfil dela. E hoje em dia é um dos melhores lugares para se fazer isso, inclusive para pequenos e médios negócios, são a presença digital e as redes sociais. Isso não quer dizer que isso elimina a parte física do comércio, não, né? Você só amplifica com a digitalização, né? Sim, a digitalização é quase como um potencializador. É a forma de você interagir com o seu cliente com ele estando em casa. Você pode comunicar, que nem já tem as mídias tradicionais, são a televisão, rádio, jornais, tudo isso. O meio digital ela chegou com mais uma ferramenta de comunicação para os empresários poderem trabalhar. Só que ela é muito popular e a gente consegue acessar quase todas as demografias com ela. A gente tem redes sociais que a gente tem públicos mais velhos, outras com público mais jovem. Tem redes sociais no qual as pessoas são mais ativas, gostam de conversar mais, e outras qual elas consomem o conteúdo nela de forma mais passiva. Então é realmente interessante os comércios se atentarem em qual delas está presente, em qual delas dedicar o seu tempo e o investimento para a propaganda, publicidade e o marketing. É um caminho sem volta? Acredito que sim, é uma tendência que vem crescendo e está bombando, e a internet se tornou parte da vida de todo mundo, né? Todos os setores da sociedade já digitalizaram um pouco o seu próprio processo. As pessoas elas procuram seu lazer no meio digital, elas trabalham no meio digital. Então, realmente as marcas explorarem o meio digital
é natural. Que nem como antigamente a gente planejava a construção e o posicionamento de uma propaganda no outdoor. O outdoor ele não é escolhido à toa. Os publicitários, profissionais da área, eles pesquisam o tipo de público que passa naquele local, com os horários certos, com o tráfego de veículos, o tráfego de pessoas a pé, e os comércios que tem perto, para entender o público que está ali, que vai ver aquele outdoor. Sim. Então, as redes sociais elas permitem até mais uma segmentação muito mais assertiva do seu público. A gente tem programas, inclusive do Google, que é uma das plataformas mais famosas que a gente tem, o que é o Google AdWords, que você consegue anunciar para a pessoa que está procurando um determinado produto. Se a pessoa digitar bota, se você é um varejista de bota, você pode colocar um anúncio para aparecer para essa pessoa. Então, vamos assumir que você tem uma perda de investimento muito menor. Porque você está falando realmente com quem interessa pelo seu produto. Esse mundo digital e o marketing digital faz parte da Revolução 4.0? Que é essa coisa da indústria 4.0, a indústria mais digitalizada? Sim. Que nem eu já tinha falado antes, é a coisa das marcas, as pessoas consumirem as marcas se relacionam com elas. Então, é importante você ter uma presença online, não só fazer anúncios, que o marketing digital ele é muito mais do que você fazer anúncio, é ter uma presença digital. Que nem eu tinha comentado, a pessoa vai conhecer a sua marca antes mesmo de ir até o ponto de venda, ou então de ir no seu site. Você ter uma rede social bem estruturada, no qual você passa os valores da empresa, o que a empresa acredita, os eventos que a empresa participa, uma empresa de porte maior, as causas que ela patrocina, sobre o que ela fala, se é uma empresa um pouco mais ousada, se ela se posiciona em determinados assuntos. Então isso tudo ajuda o consumidor a criar um elo com a empresa e a empresa conseguir fidelizar aquele cliente. Muito bem, chegamos ao final do Cultura Geral, tá vendo? Passa, viu? Não dói nada, passa rapidinho. Chegamos ao final do Cultura Geral, amanhã tem mais, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.